Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos estudar a figura da fraude contra credores. Lembrando que a fraude contra credores e a simulação que nós veremos oportunamente são figuras chamadas de vícios sociais, não são chamados propriamente de vícios da manifestação de vontade. Por que isso? Porque a pessoa que age em fraude contra credores, diferentemente da figura do erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. E ela está fazendo algo extremamente de má fé, porque ela está transferindo o seu patrimônio para lesar os seus credores, para impedir que os seus credores recebam os seus créditos. Então é assim, é uma atitude realmente fria, uma atitude calculada da pessoa que faz. Então ela sabe exatamente o que ela está fazendo. O problema é que estão os objetivos. Por que ela faz isso? Ela só faz isso para prejudicar outras pessoas. Então é por isso que o Código Civil considera também motivo de anulação do contrato, certo? Outro detalhe que eu queria falar, para vocês entenderem a fraude contra credores, a gente tem que entender primeiro um princípio lá do direito das obrigações que fala que não é o devedor, a pessoa dele, o corpo dele, que responde pelas dívidas. Nós já tivemos isso quando eu poderia me entregar, uma pessoa poderia se entregar em escravidão para pagar uma dívida. O nosso direito não autoriza isso, está na Constituição Federal, que ninguém vai ser preso ou perder direitos por causa de dívidas. A única prisão de dívidas que nós temos no Brasil é a pensão alimentícia. Então, o que eu quero dizer para vocês? Para vocês entenderem a fraude a credores, vocês têm que ter bem clara a noção de que o devedor responde com o seu patrimônio pelas dívidas. É o patrimônio que garante as dívidas do devedor. E se o devedor está de má fé e desfaz desse patrimônio só para prejudicar os credores têm um remédio processual chamado fraude contra credores. E eles podem usar desse remédio para impedir ou para anular aquelas transações que transferiram o patrimônio do devedor. Correto? Então, o que é a fraude contra credores? Como está dizendo aí, é um remédio processual contra a prática maliciosa pelo devedor de atos que desfalcam o seu patrimônio, com o objetivo de colocá-lo a salvo de um processo de execução por dívidas em detrimento dos demais créditos alheios. Um outro termo que nós temos que ter bem claro é a figura da insolvência. O que é o devedor insolvente? Pessoal, o devedor insolvente é aquele que tem mais dívidas do que patrimônio. O Roberto tem 2 carros de 40 mil e tem dívidas na praça de 100 mil reais. O Roberto é insolvente? Com certeza que é. E se o Roberto tiver, é o primeiro caso que vocês estão vendo aí. Então, o caso da pessoa que pratica o ato, nesse gráfico que vocês estão vendo, pessoa que pratica o ato já estando insolvente. No momento que ele fez a transferência de patrimônio, ele já tinha mais dívidas do que dinheiro, mais dívidas do que patrimônio. Então, ele é insolvente? Ele é insolvente. Mas o caso de baixo está mostrando outra situação. O Roberto tem 2 carros que valem 40 mil cada um. Ele tem 80 mil reais de patrimônio. Só que ele tem dívidas na praça de 60 mil reais. Então, se o Roberto transferir um carro, o patrimônio dele não reduz de 80 para 40 mil, então ele se torna insolvente com esse ato da transferência. Então, a fraude contra credores, o primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, é que ela é aplicada, tanto faz se a pessoa já era insolvente no momento que ela fez a transferência de patrimônio, como se ela se tornou insolvente com a transferência. Então é totalmente indiferente para a lei. O que a lei está preocupada é que depois desse contrato ele ainda tem patrimônio para saldar suas dívidas ou não. Se a resposta for não, ele é uma figura insolvente e a fraude contra credores se aplica perfeitamente. Perfeito? Essa insolvência aqui que nós estamos falando vai ser o primeiro requisito que se precisa provar numa ação contra a fraude em credores para se conseguir anulação dos negócios feitos pelo devedor insolvente. Então, tanto faz se o devedor insolvente já era insolvente quando ele fez a transferência ou se ele se tornou insolvente em momento posterior, logo depois que fez a transferência, ele já se torna insolvente. Então, pessoal, vamos aqui analisar então os 2 requisitos, as 2 provas que se tem que fazer para conseguir
o sucesso na fraude contra credores? Primeiro, nós já falamos, a pessoa tem que ser insolvente. Tanto faz se ela, quando faz a transferência de bens, ela já está insolvente, ou se ela se reduz à insolvência quando ela faz a transferência. Para o direito isso é igual. Fez o contrato, está insolvente ou se tornou insolvente, beleza, então o contrato pode ser anulado. Além desse requisito, nós temos outro requisito do conluio fraudulento. Aqui é que está o problema. Por quê? O direito, para uma coisa óbvia, né, o direito não pode prejudicar pessoas que estão de boa fé. Nós já passamos, já analisamos esse ditado, né? Então, como o direito não vai prejudicar as pessoas que estão de boa fé, para eu conseguir ter sucesso na fraude contra credores, eu tenho que provar que aquela pessoa que fez o contrato, aquela pessoa que comprou o bem do insolvente, ele tinha ciência da insolvência. Então, que ele estava ciente que estava comprando um carro, um bem de uma pessoa que era insolvente. Então, esse é o detalhe que eu queria falar para vocês. Esse segundo elemento, na prática, ele é extremamente problemático para o advogado, porque a prova desse conluio fraudulento não é fácil mesmo. Tenho que fazer a prova dos dois elementos. Se faltar a prova de um, eu não vou ter sucesso na minha ação contra de fraude a credores. Perfeito? Por outro detalhe que eu queria chamar a atenção. Por que eu coloquei as expressões em latim? Porque essa ação, gente, foi criada por um pretor chamado Paulo. Lembra quando vocês estudaram direito romano, a figura dos pretores, certo? Que eram aqueles magistrados que estudavam, faziam inovações do direito, comunicavam essas inovações através de editais. Então, os editos dos magistrados, né? Então, Paulo, o pretor Paulo, tá certo? Foi quem criou essa ação, quem descreveu. Então, essa ação tem 2000 anos, não tem nada de novo que nós estamos estudando. Isso aqui é muito antigo. Então, foi o pretor Paulo, lá no Império Romano, que desenvolveu essa teoria da fraude contra credores que nós aplicamos aqui no século XXI. Então, essa ação pauliana, tá certo? Ela foi chamada de ação pauliana por causa do pretor Paulo. Você pode chamar ela de ação pauliana, ação revocatória e ação de fraude contra credores. É tudo sinônimo, tudo igualzinho. Eu só estou colocando essa observação aqui porque muitos autores simplesmente vão falar para vocês ação pauliana. Então, você já tem que ligar com a figura da fraude a credores. Perfeito? Então, pai que vende o carro ao filho, ficando com patrimônio menor que suas dívidas. Pode ser anulado? Pode ser anulado. O filho que não tem bens suficientes para pagar suas dívidas e vende a herança que recebeu. Ele recebe uma herança e vende. Ele pode vender? Não, não pode. É fraude contra credor. Pode ser anulado? Pode ser anulado. Empresário que não tem bens para pagar suas dívidas e resolve dar um carro para sua empresa. Poxa, o cara não tem dinheiro nem para suas próprias dívidas, ele vai fazer doação de um carro? É fraude a credores? Com certeza que é fraude a credores. Então, qualquer situação, certo, em que a pessoa se encontre com um patrimônio menor do que as suas dívidas, os credores têm direito a impedir que qualquer outra transferência venha a ocorrer. O fundamento disso, pessoal, está lá no artigo 159 do Código Civil. Bom, quais são as provas necessárias na figura de fraude contra credores? Quais as provas que aqueles credores têm que fazer para anular a transferência de patrimônio praticada pelo devedor? Então, olha só, como nós já discutimos, precisa fazer pelo menos duas provas. Evento danoso, conluio fraudulento. A doutrina vai falar muito no eventus domini e concilium fraudes. São as expressões em latim. Então, você fez a compra e venda, você fez uma transmissão onerosa de bens, o devedor fez, eu preciso provar que ele está em insolvência, ou foi reduzido à insolvência, evento danoso, e que a pessoa que fez o contrato com ele tinha noção que ele era insolvente, ou que ele se tornou insolvente, que é o conluio fraudulento, concilium fraudes. Essa é a regra. 90% dos contratos feitos por devedores insolventes são anulados nessa situação aqui. E o credor tem que fazer prova dos dois elementos. Beleza, já sabemos isso. Agora o que eu queria dizer para vocês, em que situações a lei facilita a minha vida
e dispensa a prova do conluio fraudulento. Tá certo? Existem 3 situações aqui que eu vou mostrar para vocês que a lei me beneficia e fala assim: Roberto, basta que você prove que a pessoa estava em insolvência e eu vou autorizar a anulação da transferência de patrimônio. Quais são esses 3 casos? Primeiro caso que nós temos é quando a transferência de bens se der de forma gratuita, doação, por exemplo. Então, a pessoa está insolvente e ela deu alguma coisa, ela deu um presente. Eu posso anular isso? Com certeza que eu posso. E como se trata de transmissão gratuita, a lei facilita demais a minha vida. Não preciso provar o conluio fraudulento. Basta eu provar: ele fez uma doação estando insolvente ou se reduziu à insolvência em virtude disso. Então a pessoa que é insolvente e doa um carro para o filho, ou que ele não era insolvente, mas quando ele fez a doação do carro ele se tornou insolvente. Qualquer dessas situações, pessoal, autoriza anulação por fraude a credores. E olha só, se esquecerem, gente, isso está escrito lá no artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou perdão de dívida, tá certo? É remissão de dívida, poderão ser anulados pelos credores quirografários. Então, essa é a regra. Se você fez doação, você não precisa fazer a prova do conluio fraudulento. Eu não preciso fazer a prova de que quem recebeu aquela doação tinha conhecimento da insolvência. Assim, pai que dá um carro ao filho, assumindo uma dívida maior que o patrimônio, o filho que não tem bens e opta por renunciar à herança. Então o filho é insolvente, está devendo, ele vai receber uma herança que pode pagar as dívidas. E aí o que esse filho faz? Renuncia à herança. O que o credor vai fazer pelo lado dele? Falar: não, moço, você não vai renunciar à herança não, certo? Eu, credor, vou anular essa renúncia que você fez e vou pedir ao juiz que aceite a herança, porque recebendo a herança, eu, credor, recebo. Então, é um outro caso. O comerciante que não tem bens para pagar as suas dívidas e resolve perdoar seus próprios devedores. Então, aquele comerciante não tem dinheiro para pagar os credores, tá certo? Ele está insolvente e ele resolve fazer generosidade com o chapéu alheio, né? E perdoar os créditos que ele tem para receber. Então, o que os credores fazem? Entra com uma ação de fraude a credores e fala assim: comerciante, você não vai perdoar nada. Enquanto você for insolvente, eu estou pedindo ao juiz que aceite, tá certo? Que aceite essas renúncias, que anule essas renúncias que você fez. Segundo caso, que a lei autoriza que eu não tenho que fazer prova do conluio fraudulento para ter sucesso na fraude a credores. Quando o devedor insolvente ou que for reduzido à insolvência fizer pagamento antecipado de dívida. Então, a pessoa está insolvente e ele começa a pagar dívidas que ainda não venceram em detrimento das dívidas que já venceram. Isso, gente, está no código também. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor. Então, é texto expresso de lei. Então, olha só, veja o caso que nós estamos colocando aqui. O Pedro é o devedor insolvente. Ele deve para o João e para o Joaquim. Só que as dívidas do João já venceram, já passaram do prazo de pagamento e não foram pagas. As do Joaquim não, ainda tem um prazo para o Pedro pagar. Então, o que o Pedro resolve fazer numa situação dessa? Como o Pedro, de certo, é amigo do Joaquim e não é do João, o Pedro vai lá no Joaquim e fala: Joaquim, estou insolvente aqui mesmo, tá certo? Eu quero te fazer o pagamento antes que meus credores venham a receber de mim. E o Pedro faz o pagamento ao Joaquim. O João descobre, fala assim: poxa, o Pedro já era insolvente, fez o pagamento para o Joaquim de dívidas que ainda não venceram. Qual que é a chance de o João receber? Nenhuma, certo? Pelo menos receber o total é impossível. Então o que faz o João? O João entra com uma ação de fraude a credores. E o que o João vai pedir? Vai pedir para o juiz que intime Joaquim a devolver tudo o que ele recebeu de volta para o Pedro, de forma que ele, João, possa receber o que lhe é de direito. Então, essa devolução é obrigatória, está lá no artigo 162, nessa parte que vocês estão vendo grifados em vermelho. Então, fazer pagamento antecipado de dívida estando insolvente, isso é fraude contra credores. Eu preciso só provar que ele fez o pagamento antecipado de uma dívida que ainda não tinha vencido.
Então, a lei já vai me autorizar, e lógico da insolvência, né? A lei vai me autorizar a pedir a devolução dos bens. O João vai poder pedir que Joaquim devolva tudo que recebeu ao Pedro. E a terceira e última hipótese que a lei me dispensa da prova do tormentoso conluio fraudulento. Quando a pessoa que está insolvente conceder garantias. Ela chega para uma pessoa, para o seu credor, e fala assim: eu quero lhe entregar um imóvel, ou um móvel também, pode ser móvel, eu quero entregar como garantia de que você vai receber todo o seu crédito. Vamos ver um exemplo, vocês vão ver como é que isso é simples. Então, nós temos aqui o Pedro, que é um insolvente, e ele é proprietário de um terreno que vale 90 mil reais. Só que o Pedro deve para o João, para um banco, e para o José. Ele deve 60 mil reais para cada um. E o que faz o Pedro? O Pedro vai até o banco, pega aquele terreno que ele tem de 90 mil e dá em garantia para o banco. Fala assim: banco, eu estou entregando para você meu terreno para que você tenha garantia que você vai receber os seus 60 mil. O que acontece? Quando o Pedro faz isso em favor do banco, o banco tem certeza que vai receber os 60 dele tranquilo. E o João e o José, cada um vão poder receber 15 mil, porque é a diferença do valor do terreno e a dívida do banco. Então, quando ele faz isso, quando o Pedro dá em garantia o seu imóvel, que é o único bem que ele tem, para o banco, ele automaticamente cria um prejuízo para o João e para o José. Então, olha lá o artigo 163. Presume-se fraudatórios dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Então, o devedor insolvente não pode dar bens em garantia, certo? Não tem essa possibilidade. Por quê? Porque ele é insolvente. E o artigo 163 declara isso expressamente. Se ele der garantias, ele vai prejudicar os outros credores. Então, nesse caso que nós temos aqui, o que João ou José podem fazer? Qualquer um deles. João e José podem entrar com uma ação de fraude a credores, contra Pedro e o banco, e falando assim: olha, juiz, eu quero que você cancele aquela garantia que foi dada. No caso aqui, por seu imóvel, a gente está falando de hipoteca. Então, peço ao juiz, cancele. Porque se o juiz cancelar, o João e José, que só receberiam 15, vão receber 30. Vão receber em igualdade de condições com o banco. Então, não tem por que criar esse privilégio em favor de um credor, não. Nada disso. Então, quando um devedor insolvente dá garantias, ele prejudica os outros credores. E o remédio para isso chama-se ação pauliana, ou ação de fraude a credores, porque cancelam-se todas as garantias que foram dadas em favor de um credor. Certo? O detalhe aqui, então, é porque a garantia foi constituída depois dele estar insolvente. Se fosse antes, não tinha problema nenhum. Mas ele foi constituída depois do Pedro estar insolvente. Outro detalhezinho da figura da fraude contra credores, chamada fraude não ultimada. Vamos imaginar um caso aqui. Isso aqui você precisa ter coragem para fazer. Isso aqui não é qualquer uma pessoa que faz, não. Não basta apenas saber o direito. Tem que ter muita coragem para utilizar esse remédio previsto no Código Civil. Olha só. O João insolvente vende o carro para o Pedro. Entrega o carro e declara que virá buscar o dinheiro no dia seguinte. Todavia, após receber o bem, o Pedro descobre a insolvência e sabe que o negócio será anulado pelos credores, se concluído. Mas ele queria ficar com o carro, ele deseja ficar com o carro. Algo que o Pedro possa fazer? Então, olha só, imagina que a pessoa chega para mim numa noite e fala assim: Roberto, você quer comprar meu carro que vale 100 mil? Eu te vendo. E eu falo assim: quero sim, só que eu não tenho 100 mil no bolso, eu vou no banco amanhã e te pago. Ele fala: não, não tem problema, você já pode ficar até com o carro. E eu levo o carro para casa e vou fazer uma pesquisa na internet sobre a situação do João. E eu descubro que o João está devendo horrores, deve para todo mundo. A ficha dele de devedor é quilométrica. Mas eu penso o seguinte, né? O Pedro pensa o seguinte, fala: poxa, eu queria realmente ficar com esse carro mesmo assim. Tem algo que o Pedro possa fazer para não sofrer a emulação dos credores? Existe sim. O Código Civil prevê uma saída para o Pedro. Qual remédio seria esse? O Pedro tem que depositar o valor que deve, os 100 mil que ele deve pelo carro, tem que depositar em juízo, no fórum, e mandar chamar todos os credores do João, afirmando para esses credores: olha, o João me vendeu o carro, mas eu não paguei não, estou pagando para vocês, estou depositando o dinheiro aqui em juízo.
Se ele fizer isso, a venda do João para o Pedro é perfeita. Não tem nada que pedir anulação. Até porque os credores não sofreram prejuízo, porque o dinheiro vai ser depositado no fórum. Mas eu pergunto para vocês, pensem numa situação prática, como é que isso seria complicado, tá certo? Então essa possibilidade está lá no artigo 160. Então, se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, tem que ser um valor mais ou menos que vale no mercado, desobrigar-se-á depositando em juízo com a citação de todos os interessados. Então ele não vai ter problemas se ele depositar o valor em juízo e mandar chamar todos os seus credores. Se o preço que ele comprou for menor, ele tem que depositar o valor real, tá certo? É o que está falando o parágrafo único aí. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá, não é poderá não, é deverá depositar o preço que lhes corresponde ao valor real. Esse poderá aí está na lei, mas está errado. A gente tem que ler que deverá. É a única possibilidade dele ficar com o bem. Então, se ele depositar o valor em juízo e mandar chamar os credores, aquela venda se torna perfeita. Após tudo que nós estudamos, eu posso dizer que é correto afirmar que o devedor insolvente não pode praticar nenhum ato de transferência de bens, nenhum ato de alienação de bens? Será que essa afirmação seria correta? Na verdade, pessoal, eu não posso fazer essa afirmação, porque existem duas situações que a lei autoriza que o devedor insolvente, mesmo assim, pratique atos de alienação. Que situações são essas? Negócios que são indispensáveis à sua sobrevivência, à sua subsistência. Então eu precisei vender por quê? Para comprar comida, para comprar remédio. Então, isso é anulável? Não, não é. Pessoa que está insolvente, ela pode pegar o seu dinheiro em uma farmácia e comprar um remédio? Lógico que pode. Ela pode ir no supermercado comprar alimentos? Lógico que pode. Isso é indispensável ao ser humano. Então não anula o contrato por fraude a credores se ele comprou bens essenciais, bens indispensáveis à sua sobrevivência. E a segunda hipótese, aqueles atos que são também indispensáveis ao negócio do devedor. Um devedor que é um comerciante, ele está insolvente, ele não pode vender mais seus bens, porque isso é a sua atividade. Na verdade, pessoal, ele deve fazer isso, porque senão ele só piora a sua insolvência. Então, o ideal é que ele continue negociando, praticando o seu comércio normalmente, certo? Até porque com isso ele vai ganhar dinheiro e vai melhorar a situação dos credores. Então, essas duas situações, negócios que foram indispensáveis à sobrevivência e negócios indispensáveis a manter o negócio do devedor, então são permitidas pelo Código Civil. Roberto, mas da onde você tirou isso? É o que está lá no artigo 164. Presume-se, porém, de boa fé, ou seja, não tem insolvência, não tem conluio fraudulento, nada, é de boa fé, e valem os negócios ordinários, aqueles negócios comuns, indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Então, isso que eu estou explicando para vocês, onde é que a gente encontra no Código? Artigo 164. Então, o João, que é insolvente, necessita muito vender seu carro para comprar alimentos, para si e para sua família. Poderá fazê-lo sem ser considerado em fraude contra credores? A resposta é sim, porque é necessário para a sobrevivência do devedor. Então, ele está autorizado a vender o carro se for para comprar alimentos. O outro caso, pessoa jurídica em estado de insolvência necessita continuar vendendo seus produtos para que se mantenha. Ela pode fazer sem considerado fraude a credores, é uma empresa que vende televisores. Ela pode continuar vendendo televisores, mesmo depois de estar insolvente? Sem problema que pode, certo? Por quê? Porque se não fosse assim, se ela perdesse o direito de vender os bens, ela tinha que fechar as portas já imediatamente. Então, com certeza, ela pode sim fazer essas vendas, porque é a sua atividade absolutamente normal. Tudo certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco dessa figura tão comum na atividade de advocacia, chamada fraude a credores. E você já sabe, tem dúvida? Pode mandar uma mensagem aí pelo meu Facebook, certo? Eu respondo com o máximo de urgência possível. Obrigadão mais uma vez, pessoal.